tertúlia. Meu boa tarde para todos. Hoje nós temos aqui a autopriorologia, dentro da especialidade que é autodiscernimentologia. É a ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, técnicos ou pesquisa das autovivências teáticas, das prioridades evolutivas na própria vida dia a dia, empregando-se o máximo de acuidade multidimensional ou parapsíquica. É a hololucidez das autoprioridades, a inteligência prioritária, a ação de vir primeiro, o pré-estabelecimento da precedência, o ato ante primeiro. Agora, a profilaxia colocada em primeiro lugar antes da terapêutica, as prioridades de ponta, o senso de priorização, a primazia de tempo, a primazia de espaço, a prioridade de ordem, a prioridade de categoria, o privilégio do mais relevante, as metas vitais da evolução, a planilha evolutiva pessoal. Agora, nós temos aí algumas logias e, no fim, as pessoas podem ser classificadas de modo inteligente em duas categorias básicas. Quem prioriza a evolução conscientemente e quem ainda não possui a noção das autoprioridades. Em qual categoria, dentre as duas básicas mencionadas, você se insere quanto às prioridades evolutivas? Está satisfeito com a própria posição? Já me indicaram aqui para colocar a Consi-Líder na elencologia. Nós já colocamos. Agora, eu queria dizer para vocês que hoje aconteceu um caso insólito. Algumas pessoas viram um serenão examinando o jardim e as flores aí hoje. O que vocês acham? 1º de abril. É preciso seguir aí, fazer hoje muita coisa que se falar, conforme a pessoa, precisa ver se ela está falando a verdade ou se está querendo tapear a gente. Não, agora eu fui falar porque o Roberto está aí, né? Não, agora ele examinando o jardim, porque o jardim está de serenão, né? Está bonito. Tem muita flor bonita aí, precisa de ver, né? É o colega do Roberto, serenão, né? Agora, gente, uma outra coisa que eu queria falar. Há muito pseudo-redundâncias. Tem gente que às vezes tem problema com isso dentro da conformática. Por exemplo, ter autodiscernimento quanto à autodiscernimentologia. Esse verbete hoje é de autodiscernimentologia. Você tem autodiscernimento quanto à autodiscernimentologia, isso não é redundância. Uma outra coisa, o verbete, não é redundância. O sinônimo da sinonimologia. A autocognição quanto à autocogniciologia. Você tem? A autopesquisa da autopesquisologia. Você faz? Entende? Então vamos entender. São pseudos redundâncias. Às vezes eu chamo isso que é dentro da bate-pensalidade. Agora, tem umas perguntas aqui, eu já posso responder enquanto vocês estão lendo aí. Até que ponto uma pessoa pode ver o futuro de outra através do tarô ou qualquer outro tipo de evidência? Destino tem que acontecer ou acontecimentos futuros pode ser mudado? Há uma tertúlia anterior que já desenhou fatos que depois aconteceram. Sim, mas isso acontece todo dia. O que nós queremos saber é o seguinte, o destino quem faz é a pessoa. A predestinação é feita pela intenção da pessoa. Ao passo que ela vai vivendo, ela atrai os outros. Os afins se atraem. A sincronicidade do cosmos e o fluxo dos acontecimentos vem para a pessoa de acordo com a evocação que ela faz. Interessa mesmo de tarô, de ler a mão, de usar isso, de usar aquilo, esse instrumento, aquilo, isso tudo é tolice. Isso tudo é moldura, tudo é muleta. O que interessa é a pessoa em si, é a percepção dela. Sua consciência é superior a tudo mais que existe no cosmos. Depende de você. Agora, o que se passa? É necessário que você tenha isso. Discernimento. Boa vontade, boa intenção, o cemitério está cheio de gente que morreu prematuramente. O que interessa é ter discernimento. Saber distinguir o que presta daquilo que não presta. Aquilo que é evoluído daquilo que está ultrapassado. Aquilo que é ótimo daquilo que é péssimo. Então, veja, dispensemos as molduras e as muletas. Desde o tarô, desde o problema do outro. Você quer saber das coisas, do seu futuro? Veja você.
Você não precisa de intermediário, você não precisa de médico, você não precisa de ninguém para isso. Depende de você. Agora, você tem que saber as técnicas que chegam a isso. Agora, o problema, então, nosso é um só nesse aspecto de fenômeno. Vá direto ao advérbio de modo. Você sabe o que é isso, né? Vá direto ao finalmente, esquece os prolegômenos e corta os atravessadores. Tudo aquilo que interferir em você. Advérbio de modo. Vamos ver se vocês guardam o que é que nós estamos querendo falar. Quais são os critérios que utiliza para selecionar um tema de verbete? O que leva a escrever sobre determinado tema? Por quê? Olha, o que eu olho mais é o processo da carência intelectiva média dos debates há 4 décadas. E eu vejo isso de acordo com aquela necessidade. Agora, o que se passa? O que eu estou fazendo atualmente, eu trago os verbetes, que são aqueles que nós estamos trabalhando na enciclopédia, independente do que é que a gente quer ou não, o que as pessoas querem ou não. Aí, com o tempo, quase sempre, aquele tema vai acabar aparecendo, porque não há uma ordem certa sobre isso. A cada 2 semanas, eu pego 10 verbetes novos daqueles que estão na ponta e coloco lá dentro. Às vezes é um pouco assim, aleatório. Entende? Às vezes, no domingo, eu já escolho um. Então, esse processo de usar um verbete no domingo já foi de propósito. Agora, para trabalhar, você sabe que eu já falei que o ideal seria quando a humanidade tiver assim, que ela alcançar 200 anos, do jeito que tem uma escola aí, biológica, que acha que nós vamos chegar a isso. Então vai ser muito bom, porque as pessoas vão poder fazer a verdadeira enciclopédia da conscienciologia, porque essa aqui é um arremedo. Isso aqui é só para começar. Durante 100 anos. Então, por exemplo, 100 pessoas durante 100 anos vão trabalhar sobre aquilo. Como elas vão durar 200 anos com lucidez, elas vão poder, então, fazer, em vez de fazer 10 volumes, como nós vamos fazer dessa enciclopédia, eles vão fazer 1000 volumes. Então, isso é que é o ideal. Por quê? Tudo que diz respeito ao cosmos diz respeito à consciência. De modo que tudo que diz respeito à consciência diz respeito ao cosmos. De modo que, para colocar todos os temas, nós teríamos que pegar tudo que existe por aí. Não excluir nada, isso é impossível. Então a gente pega aquilo que seja mais do zeitgeist, quer dizer, do nosso momento atual, da atmosfera, do óleo pensante da necessidade, a gente pega aquilo que interessa. Favor fazer uma relação entre manutenção dinâmica e autovigilância ininterrupta. Manutenção dinâmica é justamente a autovigilância ininterrupta aplicada com discernimento nas escolhas da pessoa. Na fatologia, queria entender melhor o fato de o taxipsiquismo não ser ansiosismo, e a crise funcional de crescimento permanente. O caso todo é o seguinte, ansiosismo não é taxipsiquismo. Ansiosismo, se a pessoa está ansiosa demais, ela passou da conta, isso é patológico, é uma doença. Taxipsiquismo é raciocínio rápido, às vezes não é doença. Um superdotado, por exemplo, ele pode ser TAC sem ser patológico. Agora, a crise funcional de crescimento permanente. Nós vivemos uma crise funcional de crescimento permanente, ainda bem. Devemos louvar essa condição. Uma pessoa, por exemplo, se a sua vida não tem crise de crescimento, você está perdendo tempo. Energia, oportunidade, a sua psicosfera, todo o seu talento. A vida tem que ter crise de crescimento produtiva o tempo todo. Senão, pensa bem se tem lógica que nós estamos falando. Isso é apenas opinião. Eu respeito a sua opinião. Como funcionam as escolhas de etnias para a ressoma? Por que os judeus passaram por muita situação difícil? E não foram só eles. A pessoa está falando. Olha, tudo é um processo de passado. É a retrogenética, é a holobiografia. É um processo cultural. Existem aquelas etnias que são mais belicistas. Esses têm mais problema. Os americanos, por exemplo, estão criando um problema devido à influência dos judeus lá nos Estados Unidos, que são muito belicistas. O Pentágono, por exemplo, ele não é nada de Ministério da Defesa, é no Ministério da Guerra. Olha a invasão do Iraque. Aí, ó, todo mundo reconhece, o homem está lá. Quem invadiu o Iraque ainda é presidente, está lá. Os americanos deixam. Eles são lenientes. E há muita hipocrisia nisso. Agora, vê, por quê? Porque os judeus, eles admitem um princípio que é terrível, que é totalmente belicista, que é a lei de Italião, o princípio de Italião. Cabeça por cabeça, olho por olho, vida por vida. Quer dizer, é a represália, é a vingança absoluta. Isso é uma loucura. Enquanto for assim, agora veja, é da cultura judaica. Eles admitem isso. Por que é que lá eles não fazem as pazes com os palestinos? Os palestinos não fazem as pazes com eles. Eles são primos. Devia de fazer. Então veja, são os chamados idiotismos culturais.
As etnias têm muito idiotismo cultural. Toda cultura tem idiotismo, isso faz parte. Como todo idioma tem idiotismo também linguístico, idiomático. Isso faz parte do serviço. Agora, ó, eu tenho um monte de amigos judeus, eu ganho muito com a presença dos judeus no mundo, porque são muito inteligentes, ajudam muito. Os prêmios Nobel, por exemplo, os nobelistas, a maioria são judeus, tem uma opção de coisa nesse sentido. Mas, que a etnia é belicista e belicosa, não há dúvida. E agora? Nós estamos vendo outra aí que está chegando, que são os primos deles. Os muçulmanos, por exemplo. Olha o processo aí. Agora, os americanos, esse processo da guerra preventiva, a invasão preventiva, olha aí, tudo é belicismo. Agora, eles mesmos criam isso. Então, quem mexe com belicismo tem que sofrer. Caserna é casa de masmorra. A masmorra é profissional. Caserna é isso. Agora, veja, é necessário que haja o bombeiro, que haja a polícia, que haja o exército para defender as coisas, tudo isso é necessário. Agora, quando isso é plantado ou embasado em cima da agressividade, da truculência, como é que fica? Não dá certo. Então, o sofrimento vem. É normal. Tem que se esperar. Quem tem revólver quer matar. É lógico que ele tem que esperar, que ele também pode ser morto. Isso faz parte da belicosidade. A dupla é uma peça única ou uma peça-chave? Olha, aí eu quero dizer para você, pergunte ao duplista. Depende da afinidade dele. Se a dupla é para valer, ela é uma peça única. E ao mesmo tempo, ela é uma peça-chave da evolução. Para isso é que existe dupla. Agora, estão aqui me perguntando também muito sobre o processo de pesquisa. Eu vou falar de uma vez para todo, um negócio que eu falo faz 40 anos. Entre o que é a conscienciologia e o processo da eletronótica ou da ciência convencional. O que eu quero dizer é o seguinte, dentro da tramitação natural, das pesquisas convencionais, da ciência que está aí, uma pessoa só pode fazer dentro da tramitação, ou seja, do arcabouço, da estrutura, do mecanismo da pesquisologia, da ciência newtoniana, cartesiana, desse paradigma reducionista que está aí, a pessoa só pode fazer a pesquisa desde que ela não influa no objeto da sua pesquisa. O mais tudo é conversa fiada. Isso é que eles pensam. Agora, é impossível eles estudarem a consciência. Como é que uma consciência vai estudar a consciência sem estudar a si mesma? Então, veja, esse é um dos dogmas da ciência materialista que está aí. É isso que eu chamo a atenção. Isso aí é totalmente uma falácia, falacioso. É um dogma científico. Por quê? Eu já disse isso também muitas vezes. Se uma pessoa pensa em analisar um caranguejo, ela já começa a influir nos caranguejos. A hora que ela pega no caranguejo, a energia dela já influiu no caranguejo. Como é que a pessoa vai destacar a influência da energia dela naquele objeto de estudo que é o caranguejo? É impossível. Agora, a ciência convencional acha que isso é o que eles fazem. Não é nada. Eles influem em tudo. Agora, nós temos que reconhecer isso e procurar fazer as pesquisas reconhecendo que falou em pesquisa não participativa absoluta, é dogma. Isso é loucura, é impossível, é impraticável. Aonde você chega, a sua energia às vezes chega primeiro. O seu cartão de visita inicial é a energia consciencial que está dentro da sua psicosfera, da sua holosfera, da sua energosfera. Então, o mais tudo é conversa fiada. Agora, do ponto de vista teórico, as pessoas podem levar isso, mas, veja, isso é teoria. E teoria não leva a nada. Pesquisa é uma coisa teática. Teática, é teoria e prática. E outra coisa, teoria 1%. A prática, a vivência, deve ser 99%. Sabe se o William James viu o problema da projeção lúcida, se chegou a ter projeções conscientes e por essa razão veio abandonar a psicologia? Tudo indica que ele teve algum processo de descoincidência. Mas ele não revelou nada, porque senão eles iam crucificá-lo. Tudo indica. O William James andou estudando muita coisa séria. Quem quiser ver, é só pegar o livro Projeciologia, que tem lá as indicações das páginas dos livros dele que falam sobre os assuntos mais transcendentes da multidimensionalidade. Daquilo que a gente conseguiu estudar do ponto de vista fenomenológico. Agora, então, vamos à autopriorologia. Né? Sem 1º de abril, tá certo? Sem dia
No caso, não, é do factoide. Hoje é o dia do factoide. Oi, professor, o senhor me pegou com a história do serenão. Eu achei até que o frio era em homenagem ao serenão. O frio daqui hoje está mais... Aqui, a planilha evolutiva pessoal. Você coloca na fatologia, na última linha, a planilha evolutiva pessoal. É só você chegar lá e perguntar na Apex. Ela trabalha lá, né? Não. Não, estou trabalhando aqui na holoteca agora. Aqui na remissologia, eu queria saber, porque tem um verbete que é a planilha evolutiva pessoal. Sim. Por que isso não poderia ser colocado aqui na remissologia? remissologia? Mas tem muita coisa que às vezes eu ponho o verbete, outra coisa eu só me refiro a ela. Agora, ó, porque eu acho ela a remissologia aqui pode ser acrescentado mais 3. A Rosa não está aí hoje, né? Está aí? Está lá? Pois é, porque pode acrescentar. E outra coisa também que pode acrescentar é da sinonimologia, faltam 4. Eu quero dizer que esse verbete tem 30 logias e 4 máximos. Foi o que eu vi, eu não sei, Adriana, você viu? É correto isso? É 34. Agora, você entendeu? A gente pode acrescentar aí. Agora, eu, às vezes, não quero colocar coisa rebarbativa, é o negócio da redundância. Então, eu me refiro àquilo, mas coloco outros verbetes que são mais sérios e melhores para apresentar. É que eu vejo, assim, nesse autopriorologia, eu vejo que a questão da planilha evolutiva, ela é prioridade para quem está... Não, e você viu que está em itálico, né? Sim, no fim, é de propósito. Então tá. Agora... priorologia é uma coisa séria. Colocar a coisa mais importante na frente dos outros, nós temos dificuldade de vir das emoções. Uma pessoa às vezes gosta de alguma coisa, ela põe aquilo que não presta na frente de tudo. E aí dá com os burros na água. O negócio dá para trás, sabe? Não dá certo. Tem que ter discernimento. O senhor acha que nessa questão tem alguma diferença para a mulher e da mulher para o homem? Porque a mulher é mais emotiva e tem mais... Não, o processo de dentro da mesologia parapsíquica depende do nível evolutivo da pessoa. Os gêneros não pesam nisso. Agora, a tendência é a mulher ser mais sensível. Com essa sensibilidade, às vezes, parece que ela tem sensitividade também parapsíquica maior. Mas isso é um engano. Isso depende. Por quê? Não adianta nada uma mulher que tenha muita sensibilidade paranormal ou parapsíquica, mas ela tem emoção demais. Aquela emoção, então, ela passa a dar conta e aquilo prejudica, entende? A manifestação. Você vai pegar um homem que tem menos, aparece muito mais, porque, às vezes, os efeitos, a orientação, a pesquisa, as conclusões que ele chega da experimentação são mais racionais, mais lógicas, sem emotividade, sem comocionalismo. Então, ele é muito melhor do que a outra. Então, quantidade nisso não resolve. Precisa ver a qualificação da abordagem aos fenômenos. Mas a mesologia em si, porque a mulher ela nasce numa mesologia, não, nem toda. Contra ela. Eu sempre falei que o corpo da mulher é superior ao corpo do homem. É que as mulheres ainda não entenderam isso, elas não querem saber disso. Mas o corpo da mulher é superior. Primeiro, quem é que faz o corpo do homem? É o corpo da mulher. Não é o corpo do homem que faz o corpo da mulher. É o corpo da mulher que faz o corpo do homem. Quem é que pare? Quem é que dá a luz? Começa por aí. Mas o problema é esse. Quem é que sofre, por exemplo, o processo hormonal a vida inteira? Da menarca à menopausa. O homem não passa por isso. E a mulher, ser equilibrada com esses hormônios que vão para ela. Hormônio é como se fosse uma mudança de eletricidade, essa que acontece aqui, ó, com a Copel. Que toda hora tá. Eu tenho 3, aqui. Eu tenho 3 no breaks. Toda hora está assim. Toda hora, eu tenho 3. Nunca perdi nenhum arquivo, porque os no breaks seguram. Se um não segurar, o segundo segura, se o segundo não segurar, o terceiro. Nunca precisou do terceiro. Mas os 3 funcionam em cadeia, é uma rede. Agora, por quê? Devido a esse problema dos hormônios. A eletricidade é hormonal. Pensa bem. A oscilação da corrente elétrica é uma loucura aqui. Principalmente nós aqui, ó, que ainda estamos ainda na periferia da cidade. Você está entendendo? Que é a zona rural. Então a gente é um pouquinho esquecido às vezes. Tem que pedir para eles, para dar um jeito. É tanto que está faltando a opção de lâmpada agora, parece que
a turma da prefeitura, os vereadores já vão entrar nisso para pedir para eles para colocar luz e vão colocar redutores de velocidade nessa rua aqui e na outra avenida lá. Porque o aumento de pessoas aqui está enorme, aumentou muito. E nós estamos recebendo muito visitante demais aqui. Nesses últimos 2 anos a coisa aumentou. Então eles vão pôr redutor de velocidade, porque isso pode acontecer. Já houve alguns anos, já teve gente naquela estrada lá que morreu, devido ao processo brabo de trânsito. Mas agora é preciso a gente abrir o olho. Mas você está entendendo o que quer dizer? Mulher sabe ter um no-break nos hormônios, já não tem. A questão da então aquilo oscila, assim, o hormônio é que manda, porque é eletricidade. Quanto mais hormônio uma pessoa tem, mais ela se altera, seja homem ou seja mulher. Agora a mulher é desse jeito. Entende? Mas a consciência que ela tem, assim, pensa ainda muito como mulher, porque eu senti isso em mim, a dificuldade até da restrição mesmo das energias, de não trabalhar coisa, tão... Olha aqui, não dê superestimação a gêneros, nunca, senão você cai no buraco. Você vai se enganar ou você vai se arrepender. Walter, uma sugestão. Na antonimologia, sim, poderia entrar a pagogia, que eu acho que tem relação direta aqui com o verbete, ser, né? Pode ser. Agora precisa cadê a Rosa? A Rosa está lá, ó. Ela toma conta. Ela é a minha orientadora evolutiva. Do verbete. Rosa, apagogia. Tá muito bom. Tá certo. Vocês estão de olho. Isso é muito importante. Como que a pessoa faz? Porque às vezes a prioridade pessoal dela não é a prioridade, assim, ela tem uma série de atividades na rotina. Então, como que a pessoa faz para ela conseguir ter a disponibilidade de tempo com qualidade para a prioridade que não é a prioridade da, digamos assim... Olha, o processo todo da pessoa é aquilo que eu falo aqui para vocês todo dia. Auto-organizações e disciplina. Auto-organização. Autodisciplina. Então, a primeira coisa, colocar prioridade naquilo que ela faz. Hoje mesmo eu estive conversando com uma pessoa aqui que ela não está satisfeita com nada. Entende? Ela é aquilo que eu chamo de multívola. Toda hora ela quer fazer uma coisa nova. Ela não aguenta uma rotina de repetir a coisa todo dia. Sendo que a vida humana, ela exige uma repetição básica. Sem a repetição básica, você não vive com tranquilidade. Por exemplo, aí... Todo dia você muda de roupa, você tem que dormir, tem que tomar banho, tem que escovar os dentes. Isso faz parte de uma rotina. Agora, tem gente que quer mudar. Já custa aguentar essa rotina. Então, ele quer mudar todo dia. É aí que vem as coisas. Outra coisa. Nós, às vezes, supervalorizamos algumas tarefas que não têm valor. E a gente coloca aquilo na frente das outras. Isso é uma pena. Então, há uma superestimação errada de certas prioridades. Outra coisa, não fique com prioridade demais na sua vida. Estabeleça isso para os próximos anos. Então, se você tem muita prioridade, primeiro é 2008, depois 2009, depois 2010, e por aí vai. Não fique com tudo de uma vez só, porque senão não há discernimento e a priorologia vai falhar. Que eu vejo assim, por exemplo, mexer com livro. Se você mexe de manhã, aí dá tempo de fazer coisas, mas se deixa para mexer outro horário, aí o dia vai te engole, aí você tem que fazer isso aí, aquilo é o rolo compressor das inutilidades. Aí quando eu tenho tempo já estou cansada. Onipresentes. Eu falo isso faz 50 anos também. Rolo compressor das inutilidades onipresentes que envolve você. Aquilo te domina, se você não tiver... Aí no final do dia você pode ter tempo, mas aí você já está cansado. Né? Agora, ó, tem aquela pessoa que fala assim, ó, isso aí é a hora de você abrir o olho. Mas não, é abrir os olhos. Se for possível, abrir os para-olhos. Então, usar os 4 olhos que você tem. Isso é que seria o ideal, para ver o que é prioritário. Uma outra coisa, nunca ache que aquilo que você está fazendo seja prioritário. É bom você, de vez em quando, questionar isso. Quase sempre você vai trocar as funções e as posições daquilo que você acha prioritário. Porque a vida, ela é muito dinâmica, ela vai mudando tudo.
E às vezes você não acompanhou esse dinamismo, essa mudança. Mas é que tem algumas coisas, por exemplo, livro, se a pessoa não priorizar um pouco, ela não Não, acaba, livro né? é escrever várias horas todo dia. Te vira. Como diz o norte. Te vira. É a dona te vira. Ou o senhor te vira. Mas, Valdo, por exemplo, como é que a pessoa ela acha que aquela prioridade é muito importante e não é muito importante? Se ela se colocar dentro do cosmos da vida dela, ela colocar dentro do holopensene e ver no momento o que interessa. A primeira pergunta que ela tem que fazer é o seguinte: isso produz o quê? É resultado de quê? Vai criar o quê? É para mim ou para todos? É isso que ela tem que fazer. São as perguntas clássicas da autoconscienciometria. Professor, dentro do desenvolvimento parapsíquico, o que é que você consideraria mais prioritário nesse sentido? Olha, eu estou escrevendo justamente um verbete sobre isso, sabe? Chama Megatares. Vamos fazer uma pesquisa aqui. O que vocês acham que seja realmente a Megatares? Quer dizer, qual é a maior tarefa de esclarecimento? O Kevin está aí hoje. O Kevin, o que você acha? Quem mais está aí? O Roberto está aí também. Ó. Roberto. Quem mais? O Antônio está aí. Me conta só. Não, eu estou falando do ponto de vista geral. A Megatares do geral. O que é? E vocês vão examinar se eu trabalho com a Megatares. Eu sou cobaia? Não, ainda não é. Também não. O que vocês acham aí? Ô Mário, tá cheio de... Aqui, eu estou com as minhas estrelas todas aqui hoje. São meus astros. Ô Igor, como é que é? Ô Renzo, você que está sempre... O Renzo está sempre rindo. Renzo rindo. O que é que vocês acham? Não. Vamos ver. Vamos. Vocês vão acabar acertando. Quando começa a falar muito, né? Não falta mais nada. Daqui a pouco vai dar até um índice aqui para falar o que é. Que hora que eu posso falar? O que é? Posso falar? Não é nada disso. Não, nada disso. Nada disso. Gente, vamos aos finalmente. Vocês estão vendo como é que é difícil? Posso falar? Megatares. Veja bem, vamos falar bem isso. O que é isso? Seria a mega tarefa tarística. Tá certo? Então, qual é a tarefa de esclarecimento principal? Raciocina por aí, vocês estão boiando. É fazer com que as pessoas entendam o que é evolução. Acabou. O que é que eu estou fazendo com vocês? O que nós estudamos mais aqui? Entende? O processo é você incentivar o debate da autoevolução, dando a sua opinião lá, fazendo refutação, debate, enfim, procurando clarear o ambiente através da evolução. Por isso é muito importante a inteligência evolutiva, é muito importante o estudo da evoluciologia. Então, eu agora desafio vocês. Arranja outra coisa que seja superior a isso, que seja mais prioritário para nós hoje na Terra. É a mudança da mega escola que vai ficar na frente do mega hospital. Vocês estão entendendo? Eu tenho essa ideia desde os 15 anos. E a minha vida toda está coordenada esse tempo todo para visando isso. Tudo que eu fiz, eu visei isso. O processo é de evolução. E lembrar que você não é bicho mais, você é uma consciência. Você é bicho temporário. Você está bicho, mas você não é bicho. Você é uma consciência. Então é muito importante o processo da evolução. O negócio é Megatares. Eu vou trazer qualquer hora aí o verbete sobre isso. Que a gente fala claramente. Megatares é você incentivar o autodiscernimento das pessoas sobre a sua própria evolução. Ou seja, a autoevolução. Autoevoluciologia. Em relação a isso, você detalhar mais, porque tudo que a gente faz aqui em questão de Tares visa evolução. Mas isso que você falou
dá para explicar com detalhes que é visar a evolução mais diretamente? Não, não, é o seu serviço. Você vai comer uma fruta de conde. Você pergunta para você assim, eu vou ajudar a autoevolução dos outros comendo essa fruta de conde? Eu comprei, eu ganhei, eu passei o dinheiro, vou melhorar a economia dos outros? Eu estou mostrando por quê? Você vai pôr um cigarro na boca. Você vai pensar, eu vou ajudar a evolução dos outros colocando um cigarro que é um tóxico? Não. A fruta de conde, vai. Cigarro, não. Quer dizer, avisar a evolução em tudo que a Aí gente sem faz. tudo, eu estou mostrando os aspectos mais triviais do todo dia. Mas Agora, tudo é assim. Priorizar em tudo, é isso. Tudo. Tudo sobre tudo. É aquilo que eu chamo da tudologia. Olha, aqui estão me falando uma coisa. Teremos no próximo dia 18, 19 e 20 de abril, quer dizer, hoje está começando o mês de abril, quero lembrar para vocês, dia 1º. O ECP2EM Caxias do Sul. Gostaria de saber um pouco mais da dinâmica desse curso extrafisicamente e qual a importância desse curso para a região da Serra Gaúcha. Olha, fala com quem de direito. Quem é que sabe? Está aqui. Te vira. Pode também fazer parte da parafatologia, atualização da ficha evolutiva pessoal e entrevista com o orientador evolutivo? Estão perguntando aqui sobre isso. Olha, se eu for colocar a ficha evolutiva pessoal, devido ao processo de evolução que eu estou falando, entra em todos os verbetes. Eu, às vezes, evito de colocar, porque eu já coloco demais. Tá certo? É o que precisa. Se eu pudesse, todo dia eu ia falar, me dá sua ficha, deixa eu ver como é que é. Todo mundo que entrar aqui tem que mostrar a ficha. Mostra aí, como é que está? Como é que está aí hoje. E nada de 1º de abril. Tem que ser real. Tudo autêntico, fidedigno. Senão não vai. Sim. Isso que o senhor acabou de falar está relacionado com a inteligência evolutiva, então? Tudo, eu já falei aqui antes. Mas não, você está falando da correlação, né? Sabe aquele negócio? Então, no caso, para você estudar priologia, você tem que entender a inteligência evolutiva. Tem. O mecanismo. Assim, no nível mais avançado. Agora, no nível aqui de planície, não é tanto. Professor, qual que é a mega prioridade do orientador evolutivo? Orientar você, eu, a Mabel, o Mário, o que você acha? Entende? Agora, veja, todos vocês já são mini orientadores evolutivos. Você vai falar que você não orienta ninguém? Você tem cachorro em casa? Não? Gato? Você já orienta alguma coisa. Formiga, por exemplo? Quando você pega uma borboleta, você orienta ela em todo lugar errado, você pega e solta, assim, ela vai embora. Orientação evolutiva da borboleta. Orientemos as borboletas, tá certo? O que você acha? Tem lógica? Faz sentido? Vai em frente. Na página 63, sim, eu estava analisando aqui despriorologia, né? Despriorologia. Sim. Agora, a humanidade em geral, seria o caso ela tem prioridade, mas é uma prioridade errada, que no fim deixa de ser prioridade. Não, a humanidade ainda não tem, porque a sociedade é patológica. Se tivesse prioridade, não teria patologia. O maior erro que mostra que a humanidade ainda não tem priorologia elevada é que está cheio de guerras. Quantos conflitos armados tem no dia de hoje? São dezenas do mundo inteiro. Então, tá. Isso mostra que a humanidade ainda está... Eu mesmo falei aqui, a guerra, por exemplo. Olha os judeus com os palestinos. Quantas tempo? Então, outra coisa, olha quantos anos lá, eles mesmos, os irmãos, se matando uns aos outros no Iraque. Mas o que eu pergunto é o seguinte, por exemplo, eles têm prioridade para o belicismo, por exemplo. Eles têm prioridade. Mas essa prioridade, no fim, deixa... Tem prioridade para mostrar o poder de cada um. O poder de bicho, o poder animal, o poder subhumano. Que matar os outros é a demonstração do poder animal. Eles eram assim quando eram tigre, quando era hiena. Mas continua então, ainda. Essa prioridade deles, eu posso dizer que é uma desprioridade. É isso? Não, é falta de prioridade. Eles nem sabem o que é prioridade. Se soubessem, não agiriam assim. Por exemplo, em inglês, a gente vê muita palavra priority. Geralmente é priority para a pessoa ganhar a competição ou a concorrência econômico-financeira dentro do negócio. Priority. Priority.
Você tem que cumprir o prazo. Está aqui, é priority. Enfim, é um processo de rendimento priority. High priority. É isso. Isso tudo é tolice. Não é prioridade coisa nenhuma. Isso aí é apenas a moldura do quadro. É muleta da vida humana. Nós temos que dar prioridade melhor do que essa. Nós não podemos ficar nisso. Por exemplo, uma pessoa que mexe com sexo, uma prostituição, por exemplo, uma cafetina, o cafetão, esse negócio todo, eles dão prioridade para o gênero. Isso é uma bobagem. Sexo é coisa de bicho. A sua consciência não tem sexo. Então, sexo é uma coisa que você tem que colocar de escanteio. Você tem que estudar aquilo para ficar livre daquilo. Mas aquilo não pode preponderar sobre todos os seus interesses e intenções. Sr. Valdo, o senhor comentou ali sobre o Megatares, né? Então a Megatares seria uma mega prioridade também. Seria uma não, eu já falo Megatares para chamar a atenção. Vou te dar aqui, traduzir para você na planície, tá certo? Tarefa do esclarecimento principal, máxima. Pronto. Tá ok? Arranje uma tarefa de esclarecimento máxima, além de você dar o exemplo da evolução para os outros. Tem alguma? Essa é que eu quero. Se vocês acharem, me dão, eu vou pôr nesse clube. Quando o senhor comentou, por isso que eu pergunto, quando o senhor comentou, me veio muito à cabeça a questão da docência ou parapedagogia. É como se você fizesse... Estudo a pedagogia é uma muleta para chegar no esclarecimento. É quando você trabalha constantemente... Fala qualquer coisa aí, que tudo é muleta. Fala, vai falando, fora disso. Vamos entrar na muletaria, como eu chamo. É aquele almoxarife de muletas. Tem todos os tipos de muleta que você queira. É o macro. É o macro almoxarifado. Max, mega almoxarifado. Teria a ver, de certa forma, com a reeducação. Não só auto quanto hétero também. Escuta, a evolução o que é? Educação. Outra coisa, a ciência convencional. Todas as ciências hoje admitem. Não há evolução sem educação. Não há progresso sem educação. Usa a palavra que eles gostam, progresso. Não há progresso sem educação. O Brasil, por exemplo, está errando uma opção de coisa. Eles não olham a escola, não vêem a educação, não colocam a prioridade da educação. O que acontece? Está aí tudo isso que está acontecendo. A impunidade no judiciário, a maracutaias incríveis nos políticos todos, a maioria deles. Então, olha o que está aí. Falta educação. Outra coisa, morte de tudo quanto é jeito, que o povo só fala na base do gatilho, em certos lugares. Como é que fica? Vocês já viram que a criminologia ou criminalidade em Foz diminuiu, né? Eles colocaram aí um monte de força-tarefa, tudo quanto é jeito, diminuiu o negócio bem, já nesses últimos meses agora. Já não estão matando todo dia, do jeito que matava sempre um jovem. Hoje já diminuiu. Está matando já só 2 por semana, 1 por semana. De antes era 1 diário, no mínimo. E às vezes era 1 de manhã, outro de noite. Nesta questão, então, a reeducação ela seria o caminho, o modus operandi de você A chegar... reeducação é o caminho, mas a finalidade é uma só. Por muitos milênios à frente, nós, nessa escola planetária chamada Terra, ainda temos que dar o exemplo da evolução para os outros. Não tem jeito. Isso faz parte disso. Se você achar alguma outra saída, você me dá. Eu não tenho. Vê se tem lógica nisso. Então, professor Valdo, a gente podia dizer assim que a liderança, ela se diferencia dentro do paradigma, né? Consciencial na liderança evolutiva. Esse é o modelo que a gente tem. Não existe liderança que não seja evolutiva. Se uma pessoa é líder e está conduzindo os outros para o buraco, que evolução é essa? Não, mas A liderança que nós falamos é aquela que leva os outros para a mais, a certo, maior. Certo. A liderança que leva para a morte, isso não adianta nada. Para a inanição, para a extinção. Mas não é essa a mudança que a gente tem que fazer em função dos líderes que estão aí, mas que não pensam nisso, os belicistas? Eles não têm prioridade. Não têm prioridade. A prioridade deles chama egoísmo. Por exemplo, um ditador, a prioridade dele é mostrar o poder que ele tem. Uhum. Eu sou Deus, eu mando. Eu sou maior na Terra. Você não viu aquele negócio? O sol não se põe nos meus domínios. Você quer coisa mais séria do que isso? Olha esse cara, esse Ryu, lá da Coreia do Norte. Hoje nós temos um exemplo aí, ó. Ele está vivendo lá.
Você quer maior egão do que aquele? E outra coisa, ele é baixinho. Isso aí, você sabe, é o complexo de inferioridade. Isso é clássico. Os mais que invocam mais. Os mais Napoleão era assim. Napoleão se coroou rei. Agora, veja, eu se demorasse mais um pouco, se eles dessem mais chance, ele ia virar papa também. Que aí ele seria imperador, rei e papa. Aí não, eu acho que não tem mais nada. Só se fosse... Aí ele queria ser chefe de polícia, porque talvez fosse faltar isso aí, ser delegado. E mais uma pergunta que eu queria lhe fazer, professor Valdo. Essa questão da autopriorologia com a questão da democracia. Que o senhor ampliasse um pouquinho mais. A democracia é a hora que os líderes se entendem. Entende? São os liderados, são os líderes. Você esparrama tudo. É o jurisconsulto. Você está entendendo? Os líderes se entendem. É o que está faltando. Você já notar que estão querendo agora passar para 20 lá no Conselho de Defesa lá da ONU, aquele negócio todo que tem. É uma boa. Quanto mais gente colocar para fazer o colegiado, melhor. Democracia é colegiado. Só que tem que eles ainda não entendem isso. Eles acham que democracia é um tipo de ditadura ainda. A democracia americana é uma ditadura do Pentágono. Lá não tem a liberdade que nós temos aqui para falar. Se a gente falar, vem a CIA e te coloca um negócio no braço para saber onde é que você está. E eles vão monitorar você em todo lado, até no banheiro. Outra coisa, a maior prova disso, eles estão cheios de câmara de tortura que fizeram fora dos Estados Unidos e dentro dos Estados Unidos. Fizeram em vários países. As agências deles, essas agências são terríveis. Agora, é por isso que já tem gente que já está falando que o Império estadunidense já está mostrando sinais de decadência. Ascensão e queda do Império. Não é? Será que chegou a hora? Né? Tomara. Alguma coisa tem muito errado mesmo. Mas, por enquanto, nós precisamos muito dos Estados Unidos. Te digo com calma. Professor Valdo, no seu caso, a sua prioridade é o estudo da consciência. E aí várias outras coisas que você foi fazendo na vida, porque eram coisas assim situacionais? Não, isso é para preencher o buraco. Eu estou folgado, não tem nada para fazer, a gente pode preencher com aquilo. Além de estudar, milhões de coisas. Mas eu queria saber assim, ó, se a pessoa ela costuma ter uma prioridade maior na vida? Não, ninguém tem uma prioridade só. Mesmo a prioridade máxima, ela depende de prioridades secundárias. Então tem aquela questão, os fatos conduzem à pesquisa, Sim. Os fatos conduzem às prioridades os fatos também? Da evolução. Da evolução. Por isso que tudo roda é evolução. Então, Chega nesse nível nosso, não tem jeito de você pensar em nada que não seja, vamos dizer, derivado da evolução consciencial. Porque dela depende tudo. Aumenta o seu discernimento, o seu bem-estar, você se sentir feliz consigo mesma, sentir feliz com o cosmos, com as outras pessoas. Tudo depende disso. Agora, gente, por que é que ninguém fala nisso? Por que é que os filósofos, por exemplo, ficam só rodando em torno, mas não alcançam o olho do furacão? A evolução é muito importante. Por que é que um cientista não pensa que estudar ele mesmo não é egoísmo? É através do estudo dele que ele pode se revelar melhor para os outros. Bancar a cobaia, que é o que eu tenho tentado fazer. Eu chamo isso de pesquisa independente. O que eu não consigo, às vezes, diferenciar é quando alguma coisa é uma prioridade, de fato, ou quando aquilo é um extra. Me dê o contexto uma hora que eu vou falar para você e vamos chegar bem perto da realidade. Mas eu tenho que ver o contexto. Teoricamente, é muito fácil falar isso. O processo é na prática, tem que ver. E dê aí 5 coisas que você acha que seja prioritária. Eu vou colocar na ordem. Lembra que eu falei aqui? Por exemplo, nas minhas empresas, a gente falava muito com a turma que não tinha, porque é muito operário, tinha gente até que era totalmente, quase que anarfa mesmo, analfabeta, pedeuta. Então a gente via, a pessoa tinha 5 filhos e queria comprar um carro. Sendo que todos eles podiam andar de ônibus, e até de metrô lá no Rio. Agora, eu falei assim, você não tem casa. A primeira coisa que você tem que ter com 5 filhos é casa. Tem que melhorar.
Agora, outra coisa, os seus meninos têm boa roupa? Como é que está a saúde deles? Outra coisa, você vai arranjar uma casa? Arranja a casa perto de um hospital, porque você tem 5 filhos, você tem uma creche em casa. Você tem que dar um jeito nisso, é bom ficar perto do hospital, porque qualquer coisa está pertinho, sei lá. Que às vezes o hospital no Rio, vocês estão vendo como é que está aí hoje. Não tem, não existe. Lá precisava do dobro ou triplo de leitos, e não tem. Olha só essa dengue que está graçando lá. Isso é um caos. Então, é o caos da saúde. A prioridade... O caos da saúde na minha terra chama baratosfera. Tá certo? O Rio hoje é uma baratosfera, querendo ou não, coitados. A vida é essa. A prioridade do momento seria, então, alguma coisa que seja um pré-requisito para se conseguir uma situação melhor? Você falou do momento. A prioridade do momento, ela muda de acordo com a hora, o dia, as condições. Depende do contexto, tem que examinar. Agora, me dê isso naquele contexto, naquele momento evolutivo que nós vamos debater. É aí que tem que levar a coisa com racionalidade. Mas aqui, ó... Cada caso é um jeito. Entendi. Se de ver. E outra coisa, essa abordagem, o enfoque, tem que ser feito no momento e ver as realidades disso. Qual é o próximo passo? Dentro daquilo. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Pensa nisso. Esse trinômio aí do curto, médio e longo, às vezes ajuda muito. Eu vou falar em questão de eu administrar a minha prioridade, o que eu posso fazer para potencializar isso no dia a dia? Porque isso aí na prática não é fácil também. Não, às vezes não é fácil porque a pessoa precisa de priorizar processos dela que ela ainda não consegue superar. Ela atropela nas próprias pernas, então o problema não é de fora, primeiro tem que ser ela. Ela tem que examinar primeiro o intraconsciencial, depois ver o extraconsciencial. É mais intra. Mais intra. A maioria tem problema com o intra. Agora, e outra coisa, a maioria do intra é devido à emoção. E outra coisa, essa emoção é devido ao quê? Que ainda tem muito ranço subhumano na vida da gente. O maior travão seria a emoção, mas... o próprio reptiliano. Também na escala evolutiva, isso vai ficando cada vez melhor você vai saindo, vai saindo da sua emoção de aventura instintiva para aquilo que eu chamo os sentimentos elevados, de alto nível, com prioridade, com discernimento, com equilíbrio. Aí a coisa muda. E outra coisa, o equilíbrio real não é a pessoa que é o bobo alegre, que ri à toa. Isso não é felicidade. O equilíbrio real é aquele equilíbrio íntimo, que a pessoa ela fica inabalável, ela é imperturbável. Esse é o caminho da serenidade. E a serenidade é que leva para a serenologia do serenão. Homo sapiens sereníssimos. Nós somos, às vezes, quando somos sereninhos. Se de entrar para ser serenões e serenonas. No caso aqui, isso aí começa, vamos dizer, potencializar, assim, vamos dizer, profissionalmente a partir do desperto até... do desperto, mas tem gente que já está conversando com outras coisas até antes. Não sei. Por exemplo, já tem epicentrismo consciencial que já mostra a pessoa. Mas antes já tem bons arremedos. Mas a coisa mais séria é o seguinte, Arlindo, às vezes um epicom, ou uma epicoa, aí, uma mulher epicom, ela já está trabalhando, já consciente dos próximos passos que ela tem que alcançar. Então ela já sabe quais são as próximas conquistas. Isso já é uma mão na roda. Já é muito positivo. Agora outra coisa. O problema é a hora que a pessoa está de braço cruzado ou indiferente a essa realidade. Quem sabe administrar bem, ele tem também uma perspectiva do que ele vai fazer, até curto, médio, longo prazo, sei lá. Tem isso tudo. O caminho é esse. Quer dizer, eu também estou perguntando, eu não sei. Estou de acordo com você. Você está faltando um negócio chamado micrófono. Pode falar. Professor Valdo, a pergunta é o seguinte. No caso de economia de bens, exige mais autodiscernimento quanto à autopriorização? Tudo depende. Por exemplo, você fazer economia de bens, depende do que você quer dizer e no contexto com isso. Economia de bens, por exemplo, você está numa situação onde tem uma coisa que é excelente e a outra é ótima. E aí você vai ter que decidir em que escolher nessa situação, em que priorizar. A primeira coisa é o seguinte, se o processo é apenas egóico, é preferível você ficar com o menor.
Se ele é em favor de todo mundo, é preferível você ficar com o maior. Essa é a regra. A quantidade, às vezes, pode determinar a qualificação. Tudo isso são sutilezas. A gente aqui tem que falar de tudo. Né? A sutileza, que falou em consciência, entrou na sutileza. Não tem saída. A complexidade. Isso para você, Liel, tem sentido? Faz sentido? Sim. O processo todo é o equilíbrio da ideia. Vamos ver se a coisa está equilibrada dentro do fluxo do cosmos, das realidades do cosmos. Você pegou aqui, o microfone? No caso, assim, você está falando sobre o equilíbrio íntimo. Então, você tem que fazer uma análise de todos os processos das emoções, né? Fazendo uma análise das emoções. Autoconscienciometria. Exatamente, a autoconscienciometria das emoções. E daí você tem que passar, né? Fazer essa reciclagem daí para mudar para as mais elevadas, que entra no processo do mental soma. Então, mas assim, você começa a fazer essa análise nesse processo de emoção. E você tem que ver uma que pega mais, você tem que investir mais naquele que você percebe que está pegando mais? Aquele, se ele estiver na frente, se ele for prioritário. Aí, tem que ver se é. Por exemplo, o processo todo é ver quem é o da vez. Trabalha com aquele, qual é o da depois vez? Da vez. Vamos pensar nisso. Aqui, professor Valdo. Aqui. Pode falar. Nesse final de semana teve o acoplamentário. E teve um período, no domingo, né, no campo da manhã, em que o campo ele foi bem profundo e bem técnico. E a Marina Lerepicon, ela até comentou isso. Aí depois, nos debates, a gente fez alguns questionamentos, e que eles deram lá algumas hipóteses. Eu queria trocar isso aqui na tertúlia também, que é o seguinte. A minha pergunta foi qual seria a hipótese para acontecer um campo mais profundo? Aquele que silencia as pessoas, que aquela questão... Não, é um conjunto de pessoas que querem aprofundar o tema. Ou aprofundar o trabalho, aprofundar o objetivo. Houve uma tudo depende de consciência. Olha as consciências do lugar. Tudo que você for analisar no mundo, pense primeiro nas consciências que estejam ali. Sejam conscientes, conscientes, seja o que for. Pessoas, personalidade, consciência. Entendi. O cosmos, o que tem mais valor são vocês. Então, quer dizer, houve uma predisposição... Vocês são as riquezas do cosmos. Entendeu? Entendi. E aí aquilo gera o aprofundamento naquele momento pela discussão. Houve uma confluência de interesses superiores, de alta qualidade, melhora o ambiente. Entendi. Por exemplo, quando você está no lugar e que o ambiente está pesado, você tem que perguntar para você, eu estou ajudando esse ambiente a ficar pesado? Porque você está lá no meio. Processo de consciência. Não se pode culpar ninguém. Não venha culpar que está fazendo frio, que está fazendo calor, que vai chover, nada disso. Isso é conversa fiada. É tapiação. É burla. Auto-enganologia. Não pode. Tá certo? E quais são as dicas, na hora que acontece um campo assim, para a gente tirar o máximo proveito? É igualzinho o processo da euforia, da Primener, do extrapolacionismo. Lembre-se disso. Talvez lá dentro deve ter tido gente que passou pelo extrapolacionismo. Parapsíquico. Os amparadores devem ter ajudado alguém. Quase sempre quando acontece isso é porque tinha. No meu acoplamentário, muita gente passava por isso. No SCP-2 também. Extrapolacionismo. Quer dizer, houve uma incidência de um fenômeno de extrapolacionismo parapsíquico de alto nível para determinada pessoa. Ou pessoas, né? Pergunta lá. Eu estou falando pelo menos eu estou dando a dica, né? Alguma coisa. É porque houve até uma questão que a Marina comentou conosco, em que ela teve uma mensagem, né, e que ela colocou lá de que muitos de nós estaríamos lá, mas não estaria cumprindo. A gente já tinha capacidade de fazer muito mais, e que a mensagem que tinha vindo, ela queria compartilhar conosco. E dentro disso, teve muitas pessoas assim que começaram, não, eu vou começar a fazer TENEP, chegou a hora, vou escrever o livro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então foi um momento assim de clivagem. Agora, uma boa coisa é você perguntar para essa pessoa quantas vezes ela já fez o complementário. Quase sempre são pessoas veteranas. São. Já complementaram. A maior parte era veterana. Exatamente. Você viu a listagem? Quantos reciclantes e quantos novatos?
Hein? 7 novos. 7 novos? Então, quer dizer que tinha mais de 50 veteranos. Com açúcar até eu. Interessante. Assim é mais fácil. Vamos mudar de assunto. O processo de veteranismo é muito sério. A calorice não leva a nada. Ainda tudo está engatinhando, né? Aí é o veteranismo. Isso aí pesou na balança. Entendi. Muito bom. Professor Valdo. Viva a complementar. Viva mesmo. Vou mudar um pouco de assunto. Posso fazer uma pergunta do verbete? Olha, pergunta para mim, eu topo qualquer coisa. Agora, você aguenta a resposta. Só isso. Eu topo recebo qualquer tipo de pergunta. Agora, eu mantenho a minha liberdade de análise da pergunta. Se ela, por exemplo, é extemporânea, se ela é burra, se ela é alterada, se ela é doentia, se ela tem má intenção, se eu ver isso, você sabe que eu falo na hora. Né? Tá. Mas fala. No verbete... Você sabe que isso é do curso das respostas. Eu começava falando isso. Eu chegava e falava assim, olha, eu estou aqui, não sou dono da verdade e nem cura tudo. Não existe panaceia universal comigo. E tem outra coisa muito séria. Eu não posso entender o que eu vou falar para vocês. É você que tem que entender aquilo que eu vou dizer. Eu não posso estar no seu lugar para ter a compreensão das ideias que nós vamos debater aqui. É você que tem que ter a sua. E por aí vai. Eu dissecava primeiro quem estava presente para depois entrar no assunto. Você está entendendo? Isso era o curso das respostas. Esse foi o que eu depurava mais, ou apurava mais os detalhes da minha condição perante os outros. Devido ao processo do interrogatório. É a cariação. É o problema da dialética. O processo da refutação. O debate. Aqui é justamente isso. Entendeu? Você tem que ter liberdade de perguntar. E eu tenho que ter liberdade de responder. Modo que vai em frente. Depois dessa ela vai qualificar mais as perguntas. Desculpa aí qualquer coisa, né? Isso é a qualificação do questionário. Para a gente não perder tempo, porque tem muita gente interessada no assunto. Eu estou o final de semana inteiro para perguntar isso. Mas, agora claro, vai. Não, ela geralmente ela pergunta certo. E quase sempre dentro do universo dos mais transcendentes, que é o para-direito. Então, a gente é obrigado a tirar o chapéu. Eu já tirei o meu, tá? Já tirei. Pode falar. No verbete, página 6, não sei se o senhor tem aí, né? O senhor fez algumas correlações. O senhor colocou fatologia, o princípio da descrença. Por que aqui não entrou para fatologia também? Você está falando isso aonde? Página 6 do verbete. Você tem aí? Daqui. Por favor. É o novo. Né? Esse aqui não é novo, mas já é velho. Já passou um dia. Eu já estou com 66 sessões. Esse aqui só tem 65. Minhas coisas caminham. Mas fala para eu me localizar. Página 6, sim. Item 2, lá em cima. Item 2. Isso, aí está lá. Fatuística. Fatologia. Da pensenologia à parafatologia, é isso? Não. Não, o que é? Página 6, a última página. Que número que é algarismo romano? É algarismo romano? Relações. Ai, meu Deus. Nós estamos mexendo com só 819 verbetes, é pouco, a confusão é pouco. Mas o que você quer aqui lá da em cima, fatologia? Pintado de amarelo. Fatologia, o princípio da descrença. Isso. Mas você examinou o que é que eu quero dizer com isso? Não, examinei, mas é o seguinte... Não, veja bem, é preciso de ler lá atrás, as relações. Eu li. São as relações. Então vamos ler tudo para o povo saber, porque senão vai ter mais confusão na cabeça de todo mundo aqui. Há relações intraverbéticas, quer dizer, dentro do verbete, ou interações entre os textos do próprio verbete, onde cada seção supre a argumentação da outra sobre o mesmo assunto em foco, notadamente quanto aos mais complexos ou com verpões. Por exemplo, estas 7 seções do verbete Natureza da Conscienciologia. Então está aqui, fatologia, o princípio da descrença. A minha pergunta é por que não entrou para fatologia e também... Não, porque não interessa, eu estou dando só um para a pessoa começar a pensar. Aqui, ó, você não notou que só tem um?
Não, eu não tenho, é um exemplo. Mas eu quero entender pela lógica. A lógica é o seguinte, presta atenção, natureza da conscienciologia. Você quer a natureza mais séria do que a gente estudar o princípio da descrença? Qual a ciência que usa isso? Nenhuma. Essa é a diferença básica nossa com a maioria da ciência que tem por aí. Além do parapsiquismo, é o princípio da descrença. Agora veja, fatologia. Princípio da descrença. Não é parafatologia, não. É fatologia, é aqui. Você tem que ter o princípio da descrença aqui, porque se a pessoa dessoma, ela não vai mais discutir nada, porque ela viu que ela morreu e que a consciência continua. Não, ela não vai discutir mais comigo. Mas o meu raciocínio não tem um monte de gente que o cara chegou depois, falou assim, cara, você já morreu. Não adianta discutindo, acabou. Nós não vamos perder mais tempo para mostrar se você é eterno ou não. Você continua. Eu morri, você morreu, observa. Você fora do corpo, na minha casa. Outra coisa, o cara está me esperando no corredor, não deixou eu passar. Não, vamos continuar aqui a nossa discussão. Eu não me dou por terminada, não dá. E aí o negócio foi bravo. Mas você está entendendo aí a intenção? Qual foi? Não, entendi a intenção. O princípio da descrença é básico aí no caso. Eu entendi a intenção, mas a lógica... Agora tem uma outra pergunta aí dentro desse que está pintado de amarelo ainda. Aí o senhor coloca frase enfática, o senhor coloca paradigma consciencial. Por quê? Porque é uma síntese de uma definição... O paradigma consciencial. Queria entender melhor. Está nessa mesma, pintado de amarelo, na mesma folha. É o último item. Não, amarelo, está pintado de amarelo, a última coisa é questionologia. A manifestação... remissiologia, o código pessoal de cosmoética, é isso? De cima. De cima, escrito frase a frase enfática é outra coisa, não tem nada de amarelo. É lá embaixo. Não, é que o senhor está com a minha folha. Número 5 é remissiologia, o número 5 é frase enfática, o paradigma consciencial, é esse? Sim. O que é que você quer? Eu quero entender por que a frase enfática é o paradigma. Porque eu quero entender a lógica. É uma síntese daquela definição que foi colocada, expandida. É uma síntese do verbete que nós estamos trabalhando. É dentro daquilo que foi argumentado. Qual o argumento que foi dado? Então, essa frase enfática faz a síntese disso. A intenção aí é essa. Nesse verbete, vamos ver o verbete? O verbete da Enciclopédia da Conscienciologia está redigido a partir da fatuística, da parafatuística, da técnica do detalhismo, da técnica da exaustividade e da cosmologia possíveis. Bola, você quer mais simples do que essa? Em 4 linhas. Entendeu? A intenção é essa. É o código pessoal da cosmoética, mas dentro do paradigma consciencial. É o paradigma. Agora, ó, é duro de articular todas as ideias dentro daquilo que você conhece com o processo que está aí. Agora, veja, esse verbete, ele foi um dos primeiros que eu dei, faz muito tempo. Ele ainda cria problema até hoje. Agora, como a gente está ampliando o texto, igual os outros, né? Outra coisa, do jeito que esse texto, verbete aí, esse verbete, está sendo ampliado, os outros também estão. Eu quero só avisar para vocês. E está sendo feito revisões, etc. Tal. Dá um trabalho danado, 3.200 páginas todo dia. Olhar aquilo tudo pelo Find. O povo acha que o Find é fácil. Fácil coisa nenhuma. Faça aí um texto de 3.000 páginas e vai mexer com o Find. É ou não é? Dá um trabalho danado. Entende? Que é muito material. Quando é pouquinho, você tem um texto aí de 10 páginas, uma beleza o Find. Você resolve tudo. Você sabe que o computador é capaz de falar até quantas vezes tem cada palavra, o número, de tudo isso. Você pode fazer todo o balanço das palavras, de tudo. Até a reticência, tudo isso. Pode acontecer lá. Mas olha, o que é que poderia? Não tem ninguém que Eu aqui. No item interdisciplinologia. Uma pessoa truculenta, que a regra dela é ser contra a regra e tem uma instabilidade emocional. Como essa pessoa, o amparador vai... Não tem amparador. Tem assediador, ela já é uma assediadora. Amparador, são poucas pessoas que têm. Aquilo que merece, é a meritocracia.
Uma pessoa dessa, ela já é assediadora. O assediador intrafísico, o que ele tem? Ele tem assediador e extrafísico, que são os afins a ele. O que você acha? A palavra amparador não cabe nesse contexto. O que você acha? Tá certo? Tem lógica? Você falou tudo ou ainda falta alguma coisa? Acaba de falar. Professor. Ela é ótima. Ela estuda muito. Mas fala, Igor. Página 63, masculinologia, os dois últimos termos, o precursor e o introdutor, eu estava tentando aprofundar aqui. Aonde que está aí que você falou? Página 63, masculinologia, os dois últimos termos, o precursor... Sim, o precursor e o introdutor. O que você quer? Eu estava vendo relação disso com verponologia, faz sentido isso? Escuta, o que eu sou? Os dois. Você acha que eu sou introdutor também? Tem um outro nome, né, que a gente fala, que é o propositor, que eu não coloquei ali, ó. Eu sou um propositor. Por exemplo, esqueça tudo que nós já falamos, vamos falar só uma coisa. Por exemplo, INVEX. Você já viu INVEX antes? Alguém falar nisso? Acabou. Então eu posso falar que eu sou propositor, sou precursor e sou introdutor da INVEX. O que você acha? Então, esse é um trinômio brabo, isso aí. Verpon, né? Tá certo? Clareou? Agora, ó, gente, eu quero dizer que vocês, mulheres, também estão nessa, viu? Aqui está falando, a precursora e a introdutora, tá? Não é só homem, não. Estou esperando aí, viu, Roseli? Fica firme. Professor Valdo. Seu lugar já está guardado. Todo momento evolutivo tem uma mega prioridade? Então... Olha, aí depende o que é, mas o ideal é a pessoa mesmo, dentro da rotina dela, ela ter uma rotina útil. Se ela tem uma rotina útil, tudo é importante, né? Agora, é lógico, você não pode ter uma vida que seja sempre importante. A vida humana, ela pode ser equilibrada, mas há uma linha quebrada de manifestações. Por quê? Porque não depende de você, depende das outras consciências, depende da mesologia, depende do holopensene. Para fazer grandes trabalhos, a pessoa nunca faz isso sozinha. Ela sempre faz coletivamente. Há uma grupalidade. A grupalidade, você não manda nela. Você coexiste com ela. Ou seja, você tem uma coexistência pacífica irmanada, que é o que eu chamo lá da mega fraternidade. Então tem que ter, em primeiro lugar, uma intercompreensão para a pessoa chegar nisso. Tem lógica? Então, os momentos dependem muito disso. Por exemplo, um momento só seu, de recolhimento íntimo, é uma coisa. Agora, um momento de atividade, por exemplo, eu aqui com vocês, é outra coisa. Mas aí tudo é importante, então eu não entendo... Não, tudo é importante dentro daquele contexto que você está estudando. Agora, tem as importâncias maiores e as importâncias menores. Entendeu? Por exemplo, toda vez que pensa só em você, é uma importância a menor. Toda vez que você pensa numa grande multidão que você está atuando junto, é uma importância a maior. A relevância aí é máxima. Mas então, dentro dessa rotina útil, vê se seria assim, ó. Tem horas que uma atividade passa na frente, aí tem horas que a outra. Olha apesar aqui, de ter que levar a tudo hora que junto, você dá aula, com a porção de aluno, você está num top do seu trabalho de evolução. E outra coisa, você está ajudando a evolução dos outros. A pedagogia, a educação, a didática, mas, é assim, muito importante mas, nisso. professor Valdo, é o processo, então, do magistério. O magistério é uma coisa seríssima. Mas em termos assim, ó, de qualificação, então vamos supor, eu poderia ficar o dia inteiro planejando a aula que eu vou dar à noite, entendeu? Certo. Então isso seria uma priorização. Vai chegar um ponto que você não vai precisar ficar o dia inteiro. Você vai repetir muito aquilo, vai entrar dentro de uma rotina útil. Você vai em 5 minutos, você já faz a aula. Por quê? Faz 5 anos que você está repetindo aquela aula, só acrescentando alguma coisinha. Mas tem várias coisas que, assim, se a pessoa escolher por se dedicar mais, aquilo vai atingir um nível de qualidade maior. Pois é, mas agora ela tem que ver se vale a pena isso ou não. Olha aqui, eu vou te dar, eu sou a cobaia de vocês. Então examina eu como cobaia. Por que é que tem determinados verbetes que tem 2 páginas, o outro tem 3, o outro tem 6, o outro tem 10? Que padrão que é que eu uso para fazer isso?
Pensa nisso. Agora, eu digo para você, você acha que eu preciso de fazer todo verbete com 3 páginas? Eu não posso fazer mais? Você acha que eu não tenho gabarito para fazer mais do que isso? Se eu quiser? Você tem, nós tem, um monte aqui tem. Aumentar isso tudo. Mas agora, não interessa, porque eu tenho que fazer daquele tanto, que nós só temos 2 horas aqui para debater as coisas. E quase sempre nós não debatemos numa hora, 2 horas, a gente debate 1 hora, porque tem uma opção de prolegômetro, cerimônia, etc. É aquele negócio da cerimônia de você andar, fazer a marcha na rua. É preferível. Aqui não é esteira aeróbica. Mas aí, a esteira aeróbica é densa, é só você, com os amparadores. Mas se você permitir. Esse senso de priorização, a pessoa tem que ter algum tipo de... Tem que ter um critério para isso. Tem. Porque, vamos supor... Aí... Agora, o critério é aquele do resultado máximo. Saldo azul. O critério é o saldo máximo. O que rende mais? Você dá sua aula. Depois de 5 anos, você já tem um ano letivo, já tudo feito, já arrumadinho. Mas todo ano você tem que fazer seu ano letivo certo. Uma outra coisa. Mas é que conforme... Varia muito os alunos. Às vezes você vai receber um monte de aluno que veio de um determinado nível, que é inferior ou é superior àquele que você trabalhou no ano passado. Mas o que acontece, você tem que reforçar. Assim, fazer o reforço. Mesmo as atividades que a pessoa faz há 5 anos, depois ela começa a ver um monte de furo, assim. Não é furo, coisas que ela poderia melhorar naquilo, mas não dá para ela investir e melhorar em Ela tudo. vai aos poucos, ela vê o que é que tem mais efeito, o que é mais importante, coloca na frente do outro. Escuta, vocês notaram que eu falei aqui, quando nós entramos no online aqui nessa tertúlia, eu falei assim, gente, vocês me perdoam, aqueles que estão acompanhando a gente há muitos anos, que eu de vez em quando vou falar umas coisas bem bem assim primárias, por quê? São outras pessoas que estão ouvindo, porque senão nós vamos ter pergunta cada vez mais primária aqui. Então, antes que o negócio apareça, corte-se-lhe a cabeça. Está entendendo como é que é? O negativo. Então, eu estou abortando os problemas a hora que eu espinico, como diz o cara, é um negócio de pinico. Quando a gente espinica, quer dizer, você entra na explicação mínima, entende? Do pingo do i, qual é o psicossoma do pingo do i. Então você explica como é que é. Por que é que tem a reticência? E isso é para atingir aqueles que não têm tanta, que não acompanham a gente dentro do processo. Para ficar pelo menos dentro de uma média útil. Senão nós começamos a falar no vazio, ninguém vai entender nada. Você lembra que eu falei isso? Ó, vai entrar em online, eu vou começar a falar umas coisas mais fáceis. E as coisas difíceis eu vou ver se traduz um pouco, para ajudar. Mas tem coisa que não tem jeito, né? Você vai traduzir o quê? TARES, tem que falar, não, é a tarefa de esclarecimento. Esclarecimento é a clarification task. E por aí vai, tem que estar falando. É o jeito. Professor. Sim. Você falou sobre veteranismo, né? Tem que falar sobre evolução. Que indicadores você poderia colocar sobre veteranismo na evolução? Assim, o que seria indicador? Olha, o indicador melhor é a escala evolutiva das consciências. Você é quem? Você está onde? O que vocês acham da gente colocar todo mundo aqui para ver? E partir do seguinte princípio, dentro daquela escala. Ninguém é mais pré-serenão vulgar. Como é que fica? Quem é quem aqui? Isso aí é que é o brabo. Olha lá, ó. Não é mais. Então o que você é? Você é uma isca inconsciente ou você é uma isca consciente? Você é tenepsista teórico ou já é praticante? Você é um projetor consciente, esporádico ou você é mais permanente? Por aí vai. É aquilo ali. Veteranismo é isso. Ser veterano de quê? Eu, por exemplo, eu sou veterano há muito tempo, ó, faz alguns séculos, de um negócio muito sério. Adivinha o quê? Nada. Vamos ver aí, ó. Estou fazendo um teste. Livro. Autoria. Paratosfera. Vai dizer que não? Eu provo para você. Já deu o argumento. Vocês estão aqui, né? Então. Não, isso é eu que já falei antes, bem perto. Mas eu não falei hoje isso. Eu não disse. Mas eu sou doutor em baratosfera. Tá certo?
Agora eu pergunto, quem é aqui que não é? É porque ainda não receberam o certificado. O diploma. Todo mundo já passou por isso. Não tem jeito. Faz parte da evolução. É. Isso aí é o chamado a tara da evolução. A tara, no caso, seria o peso. Tá certo? É aquilo que exige, não é isso? A tara. Agora, gente, vou só pegar aqui alguma coisa. Poderia falar mais sobre a conciliação das prioridades individuais em uma dupla evolutiva? Conciliação das prioridades individuais. Olha, eu acho que aqui não tem muita coisa que falar, não. Tem que examinar os detalhes de cada um dentro da dupla, né? Uma pessoa tem um trafor. A mulher, por exemplo. O homem tem outro trafor. Vê como é que concilia isso para um ajudar o outro. As conciliação de prioridades individuais. Essa pessoa aqui, ela tem prazo para fazer o estudo dela. Então, os dois têm que colaborar para aquela pessoa alcançar aquele estudo, até arranjar o diploma. Isso é outra conciliação dos interesses. O homem, por exemplo, arranjou uma profissão. Ele tem que ficar na cidade tal. Então, a mulher tem que aderir e ir com ele, até aquilo acertar para ver se vai mudar o destino, a residência, o domicílio, essa coisa toda. Estou dando uns exemplos das coisas mais grossas que acontecem com a dupla evolutiva. Agora, veja, aquele que pode ceder dentro dos prazos vigentes do momento evolutivo, ele é que deve ceder. E com o tempo, o outro vem, uma mão vai lavar a outra. E as duas vão lavar tudo. Esse é o jeito, não tem outro jeito não. Agora, como conciliar a prioridade evolutiva com as necessidades intrafísicas prioritárias? Profissão, grupo, cargo. É justamente isso que nós estamos falando aqui. Olha primeiro o que é o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. Nada de ficar afobado ou ficar com ansiedade para realizar isso ou aquilo. Tudo vem a seu tempo. Tudo que uma pessoa procura, ela encontra. Agora, cuidado, porque se ela pensar o mal, ela vai arranjar o mal. Sendo ideal levar tudo de jeito, atacadinho consciencial, podemos dizer que temos várias prioridades evolutivas. É lógico, eu já falei isso aqui. Todo mundo tem várias prioridades. Tem as pequenas, as médias e as grandes. Agora, tem sempre aquela do momento evolutivo que tem que superentender as outras, tem que passar por cima das outras, ela é mais importante. Como fica a questão da assistência para ajudar os outros a identificar o que é prioritário para eles? Olha, aí é um problema que é só ver, eu tenho vários livros sobre esse assunto. Um deles, muito sério, chama Manual da TENEPS. Quais as causas de profilaxia dos pensamentos saltuários? Não é saltuado, não, é saltuário que é a palavra, tá? Saltuário é o seguinte, é porque a pessoa não fixa, ela ainda é muito infantil. Ela então vive devaneando. Ela não fixa os pensamentos dela e a concentração mental dela é falha. Então, as causas de profilaxia do pensamento saltuário é a pessoa melhorar a concentração mental. Uma coisa boa é começar a mexer no neurovegetativo, quer dizer, o processo, então, dos transtornos aqui da fotonia do sistema nervoso, que é o processo secundário, que é o problema do cerebelo. Então, uma coisa boa é ir ao laboratório conscienciológico da mobilidade física virgem para começar. Como funcionam as curas energéticas? Elas podem atuar em caso de doenças mentais? Sim. Eu acho que uma pessoa, a cura mais séria que tem, chama-se autocuroterapia. É a pessoa mudar o modo de pensar. Nós chamamos isso de profilaxia. No caso, essa profilaxia é a pessoa fazer higiene consciencial. Ela pensar o bem em favor de todos, ela ser otimista, ela ter equilíbrio, ela deixar de ser precipitada, de ser impulsiva. Isso tudo melhora demais. As curas sempre existem quando é o problema humano, somático, físico, orgânico do corpo humano. Ela existe através das energias. Então, quanto mais a pessoa dominar o estado vibracional, mais ela pode fazer as curas das mini-doenças, as pequenininhas que aparecem. Quais as causas de profilaxias dos pensamentos saltuários? A causa é o que nós estamos falando lá em cima. É a mesma coisa que a pergunta se repetiu aqui. O que e como fazer quando o exercício das atividades evolutivas prioritárias, a prática da TENEP, por exemplo, parece tornar mais difíceis as atividades cotidianas. E a boa intenção, a boa realização. Isso mostra que tem assédio. Pergunta aí para a pessoa,
essa TENEPS está nos primeiros 6 meses, isso é normal, porque levanta a poeira da pessoa. A pessoa, às vezes, começou a TENEPS sem ter preparado para isso. O EV está pequeno? Possivelmente. Pequeno, não. Ele está microscópico. O contato com o amparo de função está em subnível? Possivelmente. O nível de ressexibilidade está pequeno? Possivelmente. Está faltando alguma coisa. O que mais se deve trabalhar? Quando saber se está num patamar aceitável, já que o ideal é o tópico, já que sempre pode ser melhorado. Não, não é o tópico. Tem a hora, dependendo do momento evolutivo, que o ideal é o ideal mesmo. É a coisa mais lógica, é aquilo que faz sentido, é o mais racional e é o melhor para aquele momento evolutivo. O problema é a pessoa pensar apenas numa coisa séria. É ver se ela está preparada, por exemplo, no caso da TENEPS, para fazer a TENEPS. Que a TENEPS, ela é monopolizadora. Ela é para o resto da vida. É uma coisa muito séria. E a pessoa, se ela for fazer a TENEPS, como ela faz uma viagem para Belo Horizonte ou para o Rio de Janeiro, ela está perdida. Isso não é uma coisa tão simples. Que aquilo mexe nos gurgumilos dela, nas entranhas da personalidade dela. Vai mexer na intraconsciencialidade dela. É o problema da energia que ela vai fazer assistência. E se ela merecer, ela vai ter um amparador que vai trabalhar com ela diariamente. O que é que ela está fazendo mais importante que isso? A maioria não tem que estar fazendo nada mais importante que a TENEPS. A maioria. Uma vez eu fiz uma pesquisa disso, já faz alguns anos, há uns 15 anos. Então nós pegamos, tinha 22 pessoas que faziam o processo da TENEPS. Nós fomos olhar, daquelas 22, tinha 15, que a TENEPS era a coisa mais importante da vida delas naquele momento. Não tinha nada que ela estivesse fazendo tão sério, do ponto de vista da evolução, que superasse a TENEPS. Então, vamos pensar. Hoje eu não sei, precisa de fazer um levantamento para ver. Pesquisa de campo, não é isso? Vai ver. Professor Valdo, você poderia falar dos critérios que você utiliza para priorizar a assistência? Você já falou em alguns O critério que eu faço, eu sigo o que o amparador comigo fala em relação com o amparador do assistido. Esse é o critério mais básico, mais sério, quando a gente tem que resolver alguma pendência. Entende? Se o negócio está pendente, o negócio aí é esse é o mais importante. Eu sou a terceira pessoa a entrar nesse assunto. Terceira consciência. Primeiro é o meu amparador, segundo o amparador do outro, depois sou eu. Aí o quarto vai ser o assistido. Quando o senhor atuava na clínica médica, o senhor usava um critério, né, que falava que passava na frente os casos mais... Todos os graves, porque não tinha outro jeito. Mas o povo todo reconhecia isso. Nunca criou muito problema. O problema que havia é porque, às vezes, tinha muita gente que criava uma balbúrdia. Então, tinha que dar um jeito. Uma vez, teve um soldado, meu amigo, que eles queriam colocar um soldado lá para regrar a fila. Eu falei, não, aqui não pode ter isso. Aqui não é caserna. Nós temos que ter democracia. Então... eu chegava lá de vez em quando e pedia, fazia uma espécie de comício. Você está entendendo? Com o povo, gente, ó, vamos com calma, eu estou com isso, tem muita gente hoje, a gente tem que dar um jeito. Porque esse, então, deveria ser um critério que os profissionais da área da saúde deveriam usar, os casos mais... Eu acho que o processo da área da saúde é só muito compartimentado. O médico, às vezes, ele tem muito acanhado o território que ele funciona, o universo dele. O negócio ali precisava de ter mais entrosamento para que aquele universo se estendesse para outras áreas. Eles são muito compartimentados, cada um é muito especializado nisso e naquilo. Eu não acho que o hospital, nisso aí, seja bom, não. Ajuda, evita que muita gente morra por causa disso. Mas, por exemplo, na hora que está lá aquele monte de gente para ser assistido, eu acho que todos os médicos deviam se reunir. Por exemplo, deviam suspender a cirurgia para que o cara pudesse atender outro, ver aquilo que... se tem cirurgia que pode ser adiada, devia de cortar. Ver o prioritário para atender aquele povo todo. É igualzinho processo de fila em banco. Eu acho que é uma loucura em certas repartições ter fila. Se paga tudo, por que é que você vai ficar numa fila? Tinha que ser atendido na hora. É aquele negócio dos americanos, McDonald's, Coca-Cola, tudo. Quantos segundos demorou para trazer a sua Coca-Cola? Isso aí é que é importante. Mas aí como é que eu acho que isso devia ser em tudo. Agora, na área da saúde, isso devia ser uma lei. Mas é que a demanda... Mas isso nunca se pensou. Mas a demanda... Uma vez eu fui falar isso em Belo Horizonte e me deu um problema danado com os colegas. É logística, mas não é só a estratégia também aí da história. Mas a demanda geralmente é maior do que o número de profissionais. Sei, então... mas aí teria que ter uma frente que fizesse a triagem, lá na frente. Umas 3 pessoas que entendessem bem do negócio e fizessem a triagem. Porque tem muitas vezes que ali não é aquele dia. Hoje está cheio de... Você pode vir outro dia, não é hoje.
Seu caso aí é coisa toda, vamos ver com calma. É difícil para a pessoa que vai entender isso também. Sei, mas agora o processo é reeducação. O que é que eu estou falando aqui? A reeducação, primeiro de cima para baixo. Primeiro tem que ser a administração, depois o segundo escalão, depois o terceiro escalão, até chegar na turma que está sendo assistida. Reeducação. Entende? É igual na escola. A escola mais séria tem que ver. Se a escola tem dono, tem que ver. Primeiro reeducar o dono. Depois a administração, top. Depois o segundo escalão. Depois o terceiro escalão. Depois vai chegar nos professores, corpo docente. Depois é que vem o discente. Lá no fim, você está entendendo? É preciso de ver como é que estão os zeladores, se eles forem atendidos. Quem é que está limpando a sala? Isso tudo tem que ser visto. Mas isso é o princípio da medida impopular. Muitas vezes o povo ainda não interessa. Não interessa esse negócio de popular, não. Impopular, interessa a medida que tem que ser colocada, não interessa se ela vai ser aceita ou não. O problema é explicitar. Se explicita, o povo vai entender. Vai ver o que é prioritário e o que não é. Eu acho que muita coisa é colocada na base da ditadura ainda dentro dessa nossa democracia. Se coloca aquilo e não explica nada. Hoje, a imprensa tem feito um esforço danado para debater as coisas antes de acontecer qualquer coisa. Porque senão não adianta. Eles fazem um decreto-lei ou uma medida provisória aí, estabelece um modo de agir. E aquela lei não pega. Quanta lei que não pega no Brasil? Por quê? Não foi debatido antes. Não ouviram a opinião pública. A maioria não falou nada, nem ficou sabendo que aquilo existe. Como é que fica? Então, a democracia que eu acho, antes de mais nada, é interlocução, é conversa. Tem que ter muita. Agora, nisso não é só advogado, não. Advogado é especialista em interlocução. Mas é preciso ter os líderes, políticos, autoridade e os interessados em cada departamento. O que mais quer que tem? Tem alguém que está com o microfone? Hoje tem alguma coisa aí para você falar? Eu estou falando que já está chegando, já são 2 horas, só para a gente saber. Eu não estou acabando nada aqui não, já tem muita coisa pela frente. Bom, a semana passada o Everton esteve aqui atualizando um pouco sobre a obra, né, do Tertuliário, e ele comentou que o dinheiro, o primeiro dinheiro já foi, já está quase acabando a obra com o dinheiro que a gente tinha. Então, para passar para uma segunda fase, a gente vai ter que começar a mobilizar novamente dinheiro, senão vai ter que parar. Então, a gente está aqui sempre motivando todo mundo para comprar os tijolos, para fazer os amigos da enciclopedia também. E, bom, qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de doação, pois sempre é muito bem-vinda. E a gente comprova que quando uno faz um primeiro movimento, aí tem uma repercussão e começa a legar o dinheiro e pode continuar a obra em funcionamento. Então, para todos não nos esquecer que o Tertuliário tem que finalizar ainda este ano e cada um, dentro das suas possibilidades, faça aquelas doações que puder fazer. Quero dar uma ideia, né, que eu faço uma doação, vou fazer uma doação, já venho fazendo, mensal para o Tertuliário de R$100. Eu acho que as pessoas podem livremente criar, né, uma associação ao projeto, de forma que possa colaborar. Quem quiser fazer uma doação mensal e colaborar para que a gente possa terminar até outubro. Fica então uma ideia. Eu queria lembrar isso, a questão do Amigos da Enciclopédia, que é a grande forma da gente viabilizar o Tertuliário. Então, só para vocês terem uma ideia, se a gente conseguir colocar mais 100 amigos, a gente tem aí 7 mil por mês. Em 10 meses, são 70 mil reais. Então, fica algo certo, fixo. Então, isso é o que a gente solicita, né? Para que todo mundo aí faça um movimento de, mesmo se não conseguir sozinho, que seria, por mês seria 70, né? 60 por mês. Se juntar com outra pessoa, é 30 cada um. Fica algo bem acessível. Às vezes é um refrigerante que a pessoa deixa de tomar ali por dia, vai conseguir pagar normalmente o Amigos. Então não é algo assim muito difícil. Quer dizer, R$60 ou R$30 por mês fica algo bem factível. Mas o que a gente tem que conseguir, e aí eu vejo que é o esforço bem da Max ProEx, e
cada um, a gente vai conseguir isso no somatório de cada um. Né? Então, é pouquinho de cada um, mas se todo mundo fizer, nós vamos conseguir realmente dar continuidade nas obras aí do Tertuliário. Principalmente o pessoal de fora, que já está tendo acesso, isso vai melhorar ainda mais essa estrutura. Nós vamos conseguir passar essa tertúlia também para o exterior, porque a ideia é que tenha tradução simultânea. Então, assim, essa é a forma de contribuição. Vamos aí todo mundo se unir para que a gente possa chegar nessa condição. Ok? Professor Valdo, uma pessoa chegando hoje na Conscienciologia, o que ela deve priorizar? As necessidades dela. Se te perguntar para ela, o que é que você tem? Por que você chegou? As pessoas chegam por motivos diferentes. Tem que saber qual a causa. O que trouxe você aqui? Agora, um tertuliano que está começando a assistir as tertúlias, ler os verbetes agora, o que ele deve priorizar em termos de estudo? A primeira coisa é de entender por que nós debatemos isso aqui. Seria bom ele estudar um verbete chamado tertuliário. Nós já falamos sobre esse negócio, sobre tertúlias conscienciológicas. Que esse aqui é o tema. E depois estudar o que é um verbete, para ele entender mais o mecanismo do nosso debate e como é que a gente estuda isso aqui. Aí ele vai entender não só o escrito, como o falado e o debatido. Isso vai ser melhor. Seria importante ele ler a introdução da enciclopédia? É o máximo. Isso aí vai dar uma boa ideia. Agora, lê a introdução, lê a tertúlias conscienciológicas e lê o verbete, ele já vai ter uma panorâmica em poucas páginas de tudo que nós estamos fazendo. Valdo, aproveitando essa colocação de você, outra grande ajuda para o tertuliário é a compra da enciclopedia, que muita gente aqui pela internet está pedindo para a gente colocar os verbetes que já foram debatidos desde o começo das tertúlias. E nesse caso, isso não é assim tão possível. O ideal é a pessoa comprar e adquirir a enciclopedia, que ela vai estar sendo... Os 2 tomos já dão uma ideia boa. Exato. Aquele primeiro tomo hoje já está muito defasado. Aquele que tinha 240 verbetes. Sim. Esse segundo já tem 720, já dá uma ideia. Tem 2 Agora, volumes. hoje nós estamos com 819, já passou bem. Amanhã já vão completar 100 na frente. Não é isso? É uma coisa para se pensar. Tem também outra coisa, as doações, né? Que as pessoas podem fazer a doação em dinheiro ou a doação de objetos para o nosso leilão, que vai acontecer agora no próximo, em junho, né? Em junho. Então as pessoas doam objetos, joias, objetos que a gente pode vender durante o leilão. A gente faz a venda desse objeto num leilão, né? Para ajudar o tertuliário, e toda a renda vai para o nosso projeto. No último leilão que nós tivemos, nós arrecadamos R$11 mil. Então, quem quiser fazer doação de objetos, que não utiliza mais, quiser colaborar e não tiver dinheiro, pode fazer a doação, procurar pela gente, pela Laura, tá? E pegar informações sobre o assunto. O projeto inicial da enciclopédia é em torno de 2.000 verbetes, né, que você coloca. Quer dizer, cada verbete tem lá pelo menos uma questão da questionologia. Você já comentou que isso, na verdade, é o conscienciograma, quer dizer, um extra. Com esses 2.000 questões, é o que hoje tem também no conscienciograma, né? Então você já tem aí de cara um conscienciograma duplicado. Mas o próprio conscienciograma vai entrar lá dentro. Vai, né? Depois, junto com isso. Aí entra o problema que eu falo da circularidade, a técnica da circularidade. Então, eu falo desses assuntos todos, mas vou colocar também todos os livros picotados lá dentro. Mas só se a gente, por exemplo, pegar, sei lá, pegar todas as questões da questionologia, colocar junto, né, ordenar por tema, você já tem aí um upgrade do conscienciograma. Tem algumas que são díspares, elas são diferentes. Sim. Há uma diferença nisso aí. Entende? Depende da circunstância lá. Por quê? Nós hoje trabalhamos com maior número de temas. O universo é maior. Por isso que eu estou falando. Hoje ele já é uma atualização do conscienciograma. Agora, eu não sei. Nós vamos trabalhar, por exemplo, os próximos 4 anos. 2009, 2010, 2011, 2012. Vamos supor que nesses 4 anos nós vamos poder colocar o meu material todo. Se eu conseguir isso, é muito mais de 2.000 verbetes. Então isso tudo aí vai expandir. Extrapolar não tudo. Vai chegar naquele meu ideal de fazer 50.000 questões. Isso não vai dar. Sim. Mas vai dar mais do que tem lá. Porque lá são só 2.000. Mas por isso que eu estou falando. Por baixo,
Só já mais duas. Agora, o problema é esse, é que eu estou aí, esse processo do verbete, ele pega muito detalhe, que as perguntas ficam todas pequenininhas. Uhum. Então, o conscienciograma, a rigor, a hora que ficar pronta a enciclopédia, ele vai sumir. Sim. Ele perde a sua razão de ser. É igualzinho o caso dos 240 verbetes hoje. Sim, claro. Está difícil. Foi engolido. Ele está muito primário, muito elementar. Mas agora, veja, eu tenho que começar assim, porque senão ninguém ia entender o que a gente está falando. Sim. Você veja, eu ainda não segurei ainda, ou não alcancei ainda, o embasamento básico, você está entendendo? O embasamento primário. As fundações. As fundações do processo de todo o arcabouço da enciclopédia. Essas sessões. Eu estou com 66 no dia de hoje. Ainda faltam 4 pelo princípio básico que eu tinha de chegar a 70. Legal. Entende? Agora, Valdo, porque você comentou até outro dia que a própria enciclopédia ela já tem vários outros livros inclusos, além desses que você vai colocar, por exemplo, dicionário, né? Se pegar as definições, sinônimo e antonímia, você já tem um dicionário aí, né, completo. A mesma coisa, a questionologia e outras seções, se a gente separá-las, né, quem tiver o interesse, você já tem aí livros lá na introdução específicos da enciclopédia eu falo. O outro nome que a enciclopédia podia ter é o seguinte, é um mini dicionário enciclopédico da consciência. Mas justamente devido a essas sessões. Mas tem outras também, se a pessoa quiser pegar, né, ou você mesmo, tem. Agora, eu acho que a coisa já está começando a ficar rebarbativa. Qualquer um que chegar agora já vai entender isso, e não precisa estar falando muito dessa história. Ou ele já entendeu a enciclopédia, ou desista. Autoexplicativo. Aí a gente está com vontade de ficar com as passagens de ônibus. Sabe para quê? Avião, né? Não, qualquer coisa você dá passagem para ele. Então, onde você quer ir? Você pode ir para outro lugar, porque aqui você bateu no... Entende? Desceu no drop-in enterrado. Tem que ir para o terreiro. Um aspecto que pega muito na enciclopédia é a questão da forma, né? Então, esse português... É o processo da coisa nova. Tudo. Agora, vem cá, como é que você vai falar em pré-mãe? Me arranja aí umas palavras para falar nisso. Não tem. Agora, professor Valdo... São coisas novas, o que nós vamos falar? Agora, eu não penso nessas coisas, para mim isso é secundário. A Apex, a Reaprendência e outras IC estão fazendo o levantamento dos verbetes específicos relacionados ao que eles estudam. Seria uma prioridade cada grupo da CCCI fazer esse levantamento? Isso eu já falei desde lá do Rio. Eu já tinha falado isso há muito tempo, quando nós começamos a mexer. Em que isso vai ajudar, assim, o trabalho desses grupos? Eles vão ficar cada vez mais especializados e vão me ajudar a ver quais são as falhas ou as ausências. O que é que falta? Como é que eu posso enriquecer? Se falta alguma coisa para eles, vai faltar para um monte de gente. Então é preciso a gente atender aquilo fazendo verbete. É uma saída. E outra atividade que eles estão desenvolvendo são essas provas também, que ajuda também. A prova sempre ajuda. Foi vocês que criaram a prova da conscienciologia. Já fizeram isso na Apex. Agora tem que fazer nas outras áreas. Lá no Rio, já há mais de uma década, já havia gente que queria fazer prova de conscienciologia lá. Devido ao processo do Instituto. Mas nós evitamos até chegar para criar a massa crítica que hoje já tem. Valdo, isso o pessoal lá pediu, a gente vai ter esse ano uma outra prova também lá para outubro. Isso foi solicitação do pessoal mesmo. A prova é muito boa. E a gente vai fixar no mês de outubro, mais ou menos, todo ano. E demarcar o nível de cognição da pessoa naquele momento. Isso é muito importante. Professor, quantas especialidades? Hoje nós temos aquele quadro sinóptico lá com 70. Sim. O senhor pretende montar um outro quadro sinóptico com as 200? Isso é só com o tempo, eu vou dar uma listagem disso. De todas elas. Isso aí vai sair na questão de especialidade. Mas não agora. Eu estou trabalhando no mínimo de 200 atualmente. É o jeito. Estas próprias sessões que nós temos hoje... Mas tudo varia, depende, é derivado daquelas 70. Elas estão derivando, elas estão sendo subclasses daquelas lá. Por causa do processo de evolução e da consciência. Não tem jeito. Uma informação que alguns teletertulianos podem não saber é que anualmente nós temos uma prova geral de conscienciologia que acontece em dezembro. Então, quem estiver acompanhando as tertúlias, vai ser dia 14 de dezembro. 14 de dezembro. É um domingo. É o dia fatal. Então, quem tiver
acompanhando... um presente de Natal que a gente dá para as pessoas. Quem estiver acompanhando as tertúlias a gente dá online... paciência para ver se ela sabe alguma coisa. Não é isso? É isso que estão fazendo. A pessoa pode se inscrever e vir fazer a prova. A pessoa tem que comparecer aqui. Não adianta pedir para fazer a prova à distância. Não dá. O nosso curso à distância aqui é só o online. A prova é presencial. Tudo é força presencial. Quem tiver perdido os verbetes anteriores pode comprar. Isso que eu ia falar. A prova ela é sempre acumulativa. Então, são todos os verbetes até aquele momento. Isso. E para a pessoa fazer a prova, e vale a pena, ela tem que adquirir aí, quer dizer, vai adquirindo os 2 tomos da enciclopédia, ela tem os verbetes anteriores. Lá tem os verbetes. Lá tem as perguntas também da prova. É a pequena apostila de estudo. Inclusive um dos verbetes tem um modelo da prova lá, né? Não tem um modelo, tem as perguntas e respostas. Justamente. Tem um gabarito, então a pessoa tem uma ideia. Olha, o senhor disse que o trabalho com as energias cura as doenças. E as doenças como um câncer no sangue? O que posso fazer para identificar a causa, o core dessa doença, a fim de promover a sua cura? Olha, a primeira coisa é o seguinte, se a pessoa chegou no nível que o organismo já tem falência de órgãos e sistemas, o negócio é difícil. Outra coisa, a energia, às vezes, ela tem que parar e ela não consegue fazer nada na hora que o processo é um processo físico. Por exemplo, uma pessoa passou um carro em cima dela e cortou a perna. Ela não tem outra perna, ela tem que arranjar uma perna artificial. A energia não vai fazer uma perna para ela. Então, tudo tem o seu limite. Agora, na questão, por exemplo, aí, de um processo desse de sangue, câncer, etc. Primeira coisa é ver o processo da discrasia sanguínea. Se já chegou a um nível tal que não há mais resistência, que a imunologia está difícil, a energia ajuda, mas às vezes ela está chegando atrasada. Aquilo tinha que ser feito pela profilaxia, a terapêutica agora já é tarde. Então nós temos que ver nessas questões de energia, como em tudo dentro do processo de terapêutica, o seguinte: existe aquele período que é da profilaxia, que é o mais importante. Depois é que entra a terapêutica. Agora, existe aquele outro período que já passou a profilaxia, que não foi feita, e já passou a terapia para ser atendida no momento. Chegou num ponto que já houve a instalação da anomia e do caos. Se o processo chega nesse do sistema, aquilo que os médicos falam lá que dá causa à morte, falência geral dos órgãos. Às vezes é porque chegou, porque nós somos, tudo aqui tem um processo de obsolescência. Os nossos vasos, os nossos alvéolos, as nossas células, elas têm renovação. Existe até uma escola que acha que a cada 128 dias há uma renovação celular geral. Mas isso não é muito controvertido. Mas mesmo assim, nós temos que pensar o seguinte: não se renova para sempre, porque senão a pessoa iria viver aqui eternamente. Era Matusalém. Isso não existe. Geralmente, quando chega aos 90, já está tudo batendo pino. A situação hoje é difícil. Então, na questão daquela, vamos dizer, um processo aí de uma formação, uma doença, uma moléstia, uma enfermidade, uma coisa mais grave, é necessário ver que nível que está. E ver aquilo com realismo. Quais são as consequências disso? E ver o diagnóstico e depois o prognóstico, as possibilidades que tem. E tratar com tudo que tem. Agora, isso de modo geral. Agora, vamos falar uma coisa que embasa tudo. A pessoa, seja com doença ou sem doença, com profilaxia ou com a terapêutica, numa condição de uma mini-doença ou de uma macro-doença grave, tudo que ela mexer com o estado vibracional e com a energia, só pode ajudar a ela, ao ambiente e às outras pessoas em torno dela. A energia positiva é a coisa mais séria que nós podemos mexer no cosmos. Esse é que interessa. Energia positiva. Vamos só pensar nisso. A positividade é feita pelo equilíbrio, a intenção, a vontade de acertar, o jeito da pessoa trazer a pacificação para as consciências para ajudar a melhoria do equilíbrio e a melhoria do nível de vida de todas as pessoas. Então, com isso, a situação melhora. Agora, outra coisa séria. A energia não manda nas coisas. Quem manda é a inteligência que dirige a energia. A energia não tem inteligência própria.
No cosmos, quem tem inteligência é a consciência. Então pense bem nisso. A sua consciência é capaz de curar você, é capaz de curar os outros, é capaz de curar tudo. Nós não conseguimos isso, em primeiro lugar, porque nós não temos gabarito de confiar no nosso taco, a esse nível. Segundo, porque nós ignoramos quais são as leis que regem todos esses processos de melhoria e de equilíbrio. Agora, a gente vê isso com muita gente que eu já vi fora do corpo e dentro do corpo mesmo aqui, os processos, por exemplo, de aparentes derrogações da lei. Eu já vi casos de câncer que se curou na hora com processo de energia. Mas veja, há um processo de ectoplasmia nisso, há um problema de meritocracia nisso, há um processo das circunstâncias. Às vezes aquilo foi curado visando um objetivo maior do que aquela doença. Então, cada um tem que ver como é que é. Para mim, em tese, tudo pode ser melhorado. Agora, sem boa intenção, tudo pode ser piorado. Professor, aqui no caso da Max Proex, na CCCI, tá? O que o senhor já identificou de prioridades que provocaram desvio? A dupla evolutiva é uma ponte para a fraternidade maior. Essa fraternidade maior é da associação, é da empresa, do grupo maior, é o grupo Karma. Então a primeira coisa que a pessoa tem que ver é isso. Eu consigo viver com os outros? Então a primeira coisa, eu consigo viver com uma pessoa, pelo menos, que é a dupla evolutiva. Depois ela pensa, eu sou capaz de viver com muita gente? Você sabe que tem gente que tem fobia para a multidão. Se chega num lugar, tem 5 pessoas, eu não gosto de ficar ali. Tem gente que não vai a um shopping center, porque tem gente demais. A gente poderia considerar o conflito como um indicador que a prioridade está equivocada? Olha, conflito quase sempre tem um erro básico para ele acontecer. Porque não precisa de ter conflito se há equilíbrio. Que as pessoas, com diplomacia e paradiplomacia, elas conseguem serenar e fazer equilíbrio sem precisar de conflito. Quando se precisa de uma cariação, quase sempre é porque tem uma patologia. Houve alguma doença na história. Não há acariação sem processo de perturbação. Sempre tem. Agora, essa perturbação é aquilo que eu falo. Eu já criei uma palavra que chama pertúrbio. Você está entendendo? Que é a perturbação da pessoa que cria um distúrbio no outro. Entendeu? Por quê? Por causa do mau contágio. É o processo da podridão. É a intoxicação que está sendo disseminada. Esse é o pertúrbio. Então o problema, se a pessoa tem um equilíbrio com ela equilibra os outros. Nós precisamos de arranjar gente que sejam medicamentos, e não gente que sejam veneno. É muita gente que envenena e é envenenado. Se há muito distúrbio, a pessoa começa a bater de frente com o outro, ela que está errada, os outros estão fazendo força para acertar. Então tudo isso tem que ser visto. Agora, o que é bom aí é que hoje nós já temos a salvaguarda para estudar isso tudo. Conscienciometria, consciência-terapia, a AVA, os processos, por exemplo, dos EPICONs, com reunião, já tem até uma reunião de EPICONs para estudar o colegiado. Tem também os colégios invisíveis para fazer pesquisa. Estudar ajuda demais. Ajuda muito. E conta, você foi e tornou a voltar naquela hora? Sim. Foi? Ah, foi. Você almoçou aí? Ah, foi? Cara, sério você, hein? Hoje eu examinei o cara, está ótimo. Está com a energia toda. Não tem bloqueio, não tem nada. A cabecinha fora de anjo. De anjo mesmo. Fora de tudo, fora de problema. Agora está falando com ele. Olha, você, Clóvis, é a pessoa que mais precisa de entender o serenão, que eu mais admiro, que é um cara muito sério, que é o reorganizador. Eu falei com ele, Clóvis, será que você não está com vocação de ser igual o reurbanizador? Sei lá, entende? Que é um caso a se pensar, né? O caso dele é muito sério. Agora, hoje eu estive examinando, não tem bloqueio nenhum, né? Está limpinho. Ele é bom de comunicação. Então, o que eu falei com ele, sua cabeça aqui está ótima, para baixo, isso não interessa. Todo mundo para baixo está perturbado. Sempre alguma coisa, no mínimo dor de barriga.
Então vamos pensar nisso, isso é muito importante. Hein? Utilizar o quê? O conhecimento e a voz dele. Pois é. Não, vale a pena. Agora, ó, qualquer coisa, vocês põem ele em cima da mesa. Em vez de colocar em cima da cadeira, põe ele em cima da mesa, que assim fica mais alto. Parece gente, porque está sempre lá embaixo. Sabe? De vez em quando você pode perguntar para ele, como é que é? Embaixo está frio? Não é assim? Não é assim? Não, agora o carro é outra coisa. O carro dele é outra coisa. Aqui não é um blindado. De alto nível, bem dirigido. Ele é muito bom na direção. Agora, gente, eu quero lembrar para vocês que no domingo é Ilha da Consciencialidade. E que hoje nós temos 19 temas para vocês selecionar nessa nossa eleição democrática diária. Pessoal, depois de ler os verbetes, tem 3 recados, né? Flávia, 3 recados, né, que tem? Ieda, isso. Leitura dos verbetes. Aglutinação. Antagonismo, pesquisa-leitura. Elogio controvertível. Irrenunciabilidade. Mini peça interassistencial. Possessividade. Pré-análise. Sementeira intrafísica. Uróboro introspectivo. Esses foram os verbetes novos. Agora os verbetes antigos. Década. Diferença semântica. Operação. Palavra-chave. Prerrogativa. Primo-oponente. Referência. Relatividade. Taxologia da segurança. Usabilidade. Gente, o Ricardo aqui, passa ali. Gente, gostaria de convidar vocês, quem tiver disponibilidade, o setor de laboratório está precisando de voluntários. Quem tiver interesse e disponibilidade, pode falar com a Tamara ou com a Aparecida, que são as coordenadoras do laboratório. E lembrando que as pessoas que voluntariam no setor de laboratórios do CAEC, elas ganham 4 créditos para usar nos laboratórios. Pessoal, só lembrando aí que nesse sábado nós temos então o Cine Debate às 16h30. A temática é a África, né? O professor Pina, que está lá na África, vai estar aqui em Foz do Iguaçu. Sábado, 16h30, Cine Debate sobre a África, e depois nós temos mais alguns eventos envolvendo essa temática também. Para quem está priorizando escrever a obra conscienciológica, a gente vai ter num feriado de abril, final de abril, 19, 20 e 21, um curso que é imersão na escrita. Como é que funciona esse curso? O aluno traz o material e ele vai passar 3 dias escrevendo, desenvolvendo a obra dele e debatendo com os colegas e os professores, que vão ser os autores, fazendo um intercâmbio de experiências. Qual é o ganho desse curso para quem se inscrever? O Holopensene, ele é bem específico. Em julho, nós vamos completar 3 anos em que uma dinâmica da escrita similar é realizada aqui no CAEC, às segundas-feiras. E o que nós verificamos é que esse Holopensene ajuda a pessoa a deslanchar. Ela acaba descobrindo quais são os focos de autoassédio, autodesorganização, e a partir disso ela consegue tomar providências e mudar. E o que nós observamos é que, como a pessoa tem ali no curso um Holopensene otimizado, depois ela tem um parâmetro, um referencial do que ela pode vir a reproduzir na casa dela. Então é interessante
porque quando a pessoa faz uma imersão, um mergulho numa atividade, aquilo ali ajuda a desenvolver concentração, disciplina, para depois ela dar continuidade. Esse curso é parceria do CAEC com a nova pré-IC de escritores, e o valor é de R$ 170 para voluntários de Foz e R$ 290 para alunos. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC. Muito obrigada.